Conforme você for terminando a sua oração, você pode se assentar. Continue nesse mesmo espírito. Se você ainda não está conectado, ligado no Senhor, conecte-se agora. Inclina teu coração. Se renda a Ele. Não deixe que nada venha distrair a sua mente. Se concentre no Senhor. Se inclina para o Senhor nesse tempo de culto a Ele. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti. Queremos Te conhecer, queremos conhecer a Sua voz, queremos reconhecer a Sua voz. Nós temos como fundamento, Senhor, a Sua Escritura, a Sua lei. Mas para que ela tenha vida, nós queremos que o Senhor fale, sopre. Porque nós queremos reconhecer a Sua voz. Nós não queremos basear nossa fé no que os outros dizem. Nós queremos basear nossa fé, basear nossa vida em Ti, num relacionamento. Quando o Senhor esteve aqui, Yeshua, nos 40 dias após o Senhor ressurgir dos mortos, após o Senhor ressuscitar, o Senhor ficou 40 dias aqui, Yeshua, ensinando a Sua verdade, ensinando a Sua vida, mostrando o caminho, revelando o Cristo ressurreto, o Hamashia. Não mais o Cordeiro Pascual que tirou o pecado do mundo, mas o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. E algo que o Senhor mais zelou nesses 40 dias, até que os discípulos, os apóstolos, recebessem o Pentecostes, recebessem a Torá, a revelação. Até que isso acontecesse, o Senhor foi instruindo, o Senhor foi falando, o Senhor foi revelando segredos, o Senhor foi revelando algo profundo. Que nesses dias que nós estamos contando até recebermos da Sua lei, do Teu Espírito, que é a Sua vida, que é a Sua palavra, que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa nos habilitar, que o Senhor possa nos dar uma palavra, Senhor. Que não estejamos apenas na região da libertação. Isso já passou, agora é tempo do Senhor nos instruir por um pensamento, por um estilo de vida, por uma cultura que vem do reino, a cultura do reino. Esse tempo é tempo do Senhor mostrar, ensinar a cultura do Seu reino, a Sua lei, o movimento de um sacerdócio, de um movimento profético, de uma igreja profética, de homens e mulheres que se movem com uma palavra que vem do alto, não com uma palavra que vem da terra, mas uma palavra que vem do alto. É nisso que nós nos rendemos, é nisso que nós queremos cultivar nesses dias, Senhor. Ah, Senhor, desperta os homens da terra, desperta a Tua igreja, desperta essa comunidade local, Senhor. Desperta, Yeshua. Desperta, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos a sermos testemunhas, porque quando o Senhor dar a Tua lei, quando o Senhor dar o Teu Espírito, que é a Sua vida, é para testemunhar, é para pregar às nações, é para libertar o povo cativo, é para discipular as nações, é para discipular as casas, é para discipular os povos. Oh Senhor, desperta-nos, que o Senhor possa nos preparar para recebermos do Teu Espírito, da Sua vida, da Sua lei, da Sua instrução, da Sua palavra revelada, de algo que o Senhor está revelando a cada coração individualmente e que Tu vai gerar um propósito coletivo de unanimidade, perseverando, que possamos perseverar nesses dias. Eu oro por cada um que está me ouvindo, intercedo por cada um que está me ouvindo nessa manhã, Senhor. Que eles possam perseverar nesses dias de quarentena, que eles possam perseverar nas suas casas, na Sua palavra, que eles possam Te buscar de todo o coração,
Que eles não venham ter medo de te encontrar quando o Senhor pedir para subir, para o Senhor instruir, para o Senhor dar uma palavra, porque essa palavra que vai dar forma a todo esse novo ciclo que se iniciou, Pai. Porque tudo começa em peça, tudo começa em Páscoa. E nós queremos uma palavra, Senhor. Nós queremos uma palavra como igreja do Rio de Janeiro. Nós queremos uma palavra, Senhor, como comunidade local. Nós queremos uma palavra como casas, famílias. Nós queremos uma palavra como pessoas. E queremos que tudo esteja rendido ao seu plano. Tudo esteja rendido ao seu propósito, Senhor. Eu intercedo e rogo pelo cada um dos meus irmãos. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. O ressurreto, Cristo te iluminará. Seja iluminado pela vida de Cristo. Seja iluminado pela luz de Cristo. O Hamashia. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Assim nós nos inclinamos. Assim nós nos rendemos diante de Ti. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode beber uma água aí, irmão. Bebe uma aguinha. Se você não tem uma água, tem uma aguinha, um cafezinho. Aguinha boa. Cafezinho, quer um café? Café e água, é só eu mesmo. Cafezinho é bom. Porque às vezes aqui fica frio, às vezes aqui fica calor. Não sei se é o espírito, não sei se é o ar-condicionado. Cacá tá reclamando dessa risadinha assim. Cacá quer me mudar, gente. Ele quer me mudar. Não sei porque ele tá preocupado com a minha... Eu estou muito empolgado, irmãos. Eu estou muito empolgado nesses dias. Porque eu acredito que esse tempo que nós estamos tendo, essas reuniões online, o Senhor está nos ensinando muitas coisas, né? E cada reunião é um ensino, é uma palavra, é algo que o Senhor revela para nós. Nossa, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fico... Sabe por quê, irmãos? As boas novas, ela me empolga, o evangelho me empolga. Isso tem que queimar no seu coração, sabe? Isso tem que arder no seu coração. O evangelho tem que te empolgar, irmão. Tem que te empolgar. Vira aí pro seu irmão, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Vira aí pra sua família aí, ó, pro seu filho, sua esposa. Fala assim, pergunta-se pra ele, ó, o evangelho te empolga? O que ele vai te responder? Pergunta vocês aí. Entre vocês aí. Pergunta aí, pergunta. Pergunta pro outro. O que ele respondeu? Aí a pessoa pergunta e não responde. O evangelho te empolga, aí tu fica parado. Responde agora. Responde. O pessoal não sabe lidar muito com a parte de transmissão, não, né? Gente, o espírito é o mesmo. O evangelho tem que te empolgar, cara. Tem que te empolgar. Porque é as boas novas, sabe, do Senhor. É a palavra do Eterno, sabe? É algo que nos molda para a nossa vida e para a eternidade. Então tem que te empolgar. O evangelho tem que te empolgar. E dentro disso já estamos entrando no 10º dia praticamente de peça, né, de Páscoa. E faltam, só um minutinho que caiu aqui meu microfonezinho. E faltam 40 dias para um evento que eu considero assim, um dos eventos mais importantes na agenda de Deus, que é Pentecostes, né, que é Shavuot no hebraico. E Pentecostes tem a ver com a descida do Espírito, com o derramamento do Espírito. E esse derramamento do Espírito não é simplesmente para que a gente seja empoderado somente, mas nós só conseguimos ser empoderados quando a gente tem uma instrução adequada, uma instrução correta, que vem dele, uma revelação que vem dele, da palavra. E aí é interessante para contextualizar, para você poder entender, assim que o povo saiu do deserto, né? Saiu do deserto, eu sempre falo isso, assim que o povo saiu do Egito, eles chegaram no deserto e ali se contaram 50 dias, por isso que é Pentecostes de 50,
eles contaram 50 dias, foi quando o Senhor deu para Moisés a Torá, deu a lei, né, as instruções, os mandamentos, para que o povo tivesse o quê? Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, porque não tem como você entrar numa nova estrutura sem com um pensamento certo, sem ter o pensamento ajustado. Pensa sempre nisso, meus irmãos. Toda vez que vocês forem dar um passo, onde vocês estão entrando numa realidade que é maior do que a sua realidade, mas que isso é um sonho seu, é um projeto que você tem e que esteja dentro do plano de Deus, você pode ter certeza que você vai precisar de uma nova estrutura interior para você entrar nesse lugar. Porque senão você não vai suportar o que vai chegar. Está tudo certinho? Então, ótimo. Então, vamos voltar aqui do que a gente estava falando. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse tempo de contar esses dias, né, até o Pentecoste, é justamente um tempo onde o Senhor nos dá uma palavra para nos levar para uma nova realidade. Porque para mudar a nossa estrutura. Então, quando o povo estava no deserto, assim que eles saíram lá do Egito, Moisés recebeu no Monte Sinai a Torá. Eu não vou falar especificamente desse momento, porque eu vou construir durante esses dias, durante esses 40 dias aí, eu vou estar construindo com vocês todo esse tipo de pensamento, toda essa estrutura para que a gente possa se adequar de fato a essa realidade. Porque é algo maravilhoso receber do Eterno a palavra, porque essa palavra é que vai moldar toda a nossa vida. Então a gente sai de Páscoa, de um período de libertação, por um período por um tempo onde a gente vai receber uma palavra. E a palavra é muito mais do que você pegar uma palavra. Lógico que, por exemplo, eu tenho várias palavras aqui na Bíblia que eu guardo como chaves para o meu ministério, para a minha vida pessoal, para toda a minha vida. Mas essas palavras, elas foram reveladas por um período específico. Elas foram reveladas para algo que tem a ver com um propósito na minha vida. Isso que é ter uma palavra. Você precisa buscar, nesse tempo, essa palavra. Eu te pergunto, você tem uma palavra? Você tem uma palavra de Deus sobre você que te marcou, que você carrega isso como algo que você não abre mão, você não negocia no momento tanto de angústia como no momento de alegria, você sempre se recorda dessa palavra? É disso que eu estou falando. É disso que você tem que buscar nesses dias. É nisso que nós vamos estar orando, que nós vamos estar trabalhando nesses 40 dias para recebermos dessa palavra, para que o Espírito dele venha trazer revelação, porque a palavra pela palavra ela não vai ter um sentido amplo, um sentido completo, se não tiver a revelação do Espírito. Por isso que Yeshua ficou ensinando durante todo esse tempo e instruindo os discípulos nesses 40 dias após ele ter ressuscitado, instruindo sobre esse tempo, porque ele ia derramar o Espírito, ele ia dar o Consolador, que ia ensinar todas as coisas, mas eles tinham que mudar uma realidade interior deles antes. Eles tinham que preparar o interior deles para que eles pudessem receber essa palavra. Porque o povo, quando estava no Egito, eu vou falar isso quando chegar no dia de Pentecostes, quando o povo estava saindo do Egito e entrou perto do Monte Sinai, Deus pediu para que eles subissem, e eles ficaram com medo. Então o medo pode ser uma das coisas que nos impede de buscar, de receber essa palavra. Então eu queria muito que você estivesse se preparando para esses dias, amém? Eu posso te encorajar nisso? Você se compromete com o Senhor nesse sentido? Então eu queria já ler com você, que o nosso tempo está voando, queria ler com você João capítulo 20. João capítulo 20, versículo... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui a partir do 16. Eu acho que é o 16. Então vamos ler a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava
revolvida. Passa aí, Cacá. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. É só passar para o lado ou para cima, aqui não precisa usar o mousepad não. Ou então bota para o lado que ele vai. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ou seja, Jesus não estava, tinha ressuscitado, né? Olha o 8, que interessante, 8 e 9. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que tiveram alguns discípulos que, mesmo ouvindo o tempo todo que Jesus ia morrer, que ele ia ressuscitar, eles não estavam crendo. Então, olhem como que se sua estrutura ela não tiver habilitada, adequada, eu tenho usado muito essa palavra durante esse tempo. Por quê? Porque tem a ver com isso. Se a tua estrutura interior ela não tiver organizada, estruturada, habilitada, você pode ouvir um monte de coisa, ela só vai se tornar informação para você, não é revelação. E alguns discípulos não tiveram revelação disso. Eles não tinham crido nisso. Eles só passaram a crer quando eles viram que Jesus não estava mais ali, que Yeshua não estava mais ali. E foi a mesma coisa que aconteceu com o povo que estava no deserto. Eles ouviram, eles viram, mas eles não creram, porque a estrutura estava ainda inadequada. Então a gente precisa, nesse tempo, preparar o nosso interior para que a gente possa crer naquilo que ele vai fazer. Então é interessante que ele fala assim, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles ouviram tanto das instruções, mas eles não tinham compreendido. E aí eu te pergunto, o que faz uma pessoa ouvir do próprio Cristo, do próprio Jesus, e não crer? Tu imagina agora o pastor. Eu fico às vezes, meu Deus, Senhor, tô ferrado. Porque se o próprio Jesus ensinando, o próprio Jesus, a própria palavra ensinando, eles não creram, imagina um mero pastor, um mero mortal, ensinando, como que o povo vai crer? Misericórdia, Senhor. Esse é o desafio, né, amor? Esse é o grande desafio. Então você tem que entender, irmão, que não, até mesmo Jesus ensinando, os caras não estavam entendendo, não compreenderam. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, na sequência, olha que coisa profunda. No 10 diz assim, voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, no versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Olha as mulheres aí, ó, o papel das mulheres. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estava posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, ela estava achando que roubaram o corpo de Jesus. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha que interessante. Sabe por que ela não reconheceu? Vou te dar uma dica, vou te dar uma chave. Porque ela estava vendo Jesus glorificado. Ela não estava mais vendo Jesus como um homem. O corpo, a estrutura de Jesus já foi toda alterada quando ele ressuscitou. Mas aí, olha algo que aconteceu que deu um estalo nela. Olha como é importante você entender do que é ser instruído, com uma palavra de revelação. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu, né? Como eu disse aqui. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser ele o jardineiro, confundiu Jesus com o jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde tu puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Yeshua, olha aqui, presta atenção, gente. Você está acompanhando aí? Estou sentindo que você está perdendo aí, a tua cabeça está indo para outro lugar. Volta para cá. E disse-lhe Yeshua, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aí eu te pergunto, como é que essa mulher deu um estalo nela de reconhecer Yeshua quando ele chamou ela pelo nome? O que você me diz? Eu sei que eu não posso te ouvir agora, né? Mas qual é a explicação que você me dá? Sabe qual é o nome disso? Revelação. Ela recebeu uma palavra. Porque a revelação, você pode ouvir tantas coisas de várias pessoas. A revelação tem a ver com algo com você. É algo do Senhor diretamente para você. E quando Yeshua chamou ela pelo nome, os olhos dela, o coração dela, toda a estrutura dela foi destravada e ela reconheceu na hora que era o mestre. Porque quando a palavra é revelada, e isso é do Senhor para conosco, não é a gente que faz a revelação. Não sou eu que moldo a revelação. É o Senhor que se revela a nós. E Yeshua decidiu se revelar a ela. De uma forma que ela entendesse que ele era o próprio Cristo. Que ele era o Messias. Que ele era Jesus que estava ali. Então ela, quando ouviu chamar pelo nome, algo no interior dela fez assim, ó, puf! Ela, é o mestre. E chamou ele de quê? De mestre. Sabe por que chamou de mestre? Porque o mestre é o que dá o conhecer, te dá chaves e te dá o conhecer, te dá sabedoria. Quando um hebraico, um hebreu, um judeu reconhecia um mestre, é porque ele sabia que esse homem ele tinha oráculos, ele conhecia de segredos, de virtudes, de sabedoria. Então a única pessoa que pode te dar o conhecer da própria palavra é o próprio mestre. Porque o mestre ensina, o mestre instrui. Isso é isso que acontece nesse período de 40 dias. Porque Yeshua ficou o tempo todo, você vai observar, a gente vai estudar durante essas semanas, a gente vai estudar sobre isso, ocorreram outros eventos. Eu vou falar só alguns aqui. Mas ocorreram, e eu vou dar só uma pincelada. Ocorreram alguns eventos onde Jesus se encontrava com a pessoa, falava com ela, falava. Aí tinha um certo momento que ele chegava, falava uma coisinha, a pessoa, pum, é Jesus. Porque é a revelação. É a palavra. E quando a gente recebe essa palavra, sabe o que acontece no nosso interior? Ele faz assim, ó, bum, explode. Você fica entusiasmado, você fica, uau! E nada abala você. Porque depois que essa mulher recebeu essa palavra, ela soube que ali era o mestre, ela foi correndo desesperada a falar para os discípulos. E sabe o que eles falaram? Não, você está maluca. Isso é impossível. Deus, quando quer se revelar a alguém, ele vai se revelar independente da situação que a pessoa esteja. Mas o que me deixa muito intrigado aqui é o próprio Cristo, ele sabe o tempo de se revelar. Esse tempo de Pentecoste, o tempo que nós vamos chegar em Pentecoste, é o tempo de Cristo se revelar. Porque é o seguinte, uma coisa é Jesus, o Cordeiro Pascual. Outra coisa é Jesus, o Cristo, o ressurreto. São estruturas totalmente diferentes. Que a gente tem que entender muito bem sobre isso. A gente tem que compreender muito bem sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas o problema é que a gente às vezes fica só olhando Jesus. Ele morreu na cruz, perdoou os meus pecados. E a gente esquece o que Jesus, o ressurreto, quer nos ensinar. Porque o Jesus ressurreto, ele quer trazer algo de revelação para mudar a nossa estrutura interior. Porque ser perdoado do pecado, a gente já foi, irmão. E por que às vezes a gente não consegue romper? Por que a gente não consegue dar continuidade a uma vida com ele? Porque falta receber uma palavra, falta receber uma revelação. E sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica correndo atrás de palavras no YouTube,
Ainda mais esse tempo. A gente fica procurando pregações, louvores. Não que isso não seja importante, não estou falando sobre isso. Mas o problema é que às vezes a gente fica colocando isso como se fosse a palavra de revelação de Deus sobre nós. E a gente pega a revelação do cara, o que a pessoa disse, e traz para a nossa realidade. O próprio Deus quer se revelar através de Cristo em nós. O próprio Cristo quer dar uma palavra sobre nós. E isso que aconteceu com essa mulher. Foi algo que mexeu com ela, mudou toda a estrutura dela. Porque ele se revelou como mestre. E Cristo ressurreto é mestre. Ele passou 40 dias. Preste atenção. Yeshua passou 40 dias antes dos discípulos receberem o Pentecostes, receberam o Espírito. Yeshua ficou 40 dias ensinando, falando. Se você acha que ele falou muita coisa, no que você diz aí que você acha que são 3 anos, né? Vamos colocar por 3 anos porque é melhor. Do que você acha que ele ficou esses 3 anos, você imagina o que ele falou em 40 dias. Ressurreto. Não mais o Cristo, não mais Jesus o homem, mas o Cristo ressurreto, glorificado. Tu imagina o que ele revelou para esses homens. Teve um evento que eu gosto de falar muito. Você imagina o seguinte. Você está lá, nós estamos aqui, você está aí na tua sala, ouvindo a pregação da Casa de Ficar. Do nada aparece um homem que atravessa a parede. Bum! O que você vai fazer? Quem é medroso vai falar assim, o que é o fantasma? Socorro! É assombração! É um demônio, sai! Jesus fez isso. Nesse tempo. Estavam os discípulos lá quietinhos. Jesus vai e aparece. Passa pela parede. E fala, Shalom. E eles, o que você está fazendo aqui? Apareci aqui. Vamos conversar? Vamos bater um papo? Preciso ensinar uma coisa para vocês. Que isso? Você tem noção disso? Você tem noção que nesses dias a gente pode viver coisas assim? Que a gente pode ter revelações do próprio Deus sobre nós? Sabe o que acontece? Tudo a gente quer fazer conforme dos nossos pensamentos. Tudo a gente quer se mover, a gente quer buscar uma solução para a quarentena, uma solução para o mundo, de acordo com as nossas convicções. O homem cansa, irmão. O homem vai cansar. Se você continuar assim, você vai cansar. Você precisa de uma revelação. E às vezes eu falo para as pessoas, cara, mergulha na escritura, mergulha, estuda, lê. E a pessoa acha que isso é uma coisa, é só uma palavra. Eu vou saber, o que para mim importa saber sobre genealogia? Tem muita coisa, irmão, tem muita revelação. Porque é muito mais do que uma letra escrita num papel. É muito mais do que isso. Porque os próprios discípulos ficaram durante esses 3 anos ouvindo do Mestre e não transicionaram. Tiveram que receber uma revelação. O derramamento do Espírito é uma revelação. Mas antes, para que o Espírito fosse derramado sobre eles tiveram que receber uma instrução adequada. E Yeshua ficou ali, ensinando, falando com eles. E eu quero, antes de eu ler um outro evento que ocorreu, eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz assim. Eu vou começar pelo 20. Qualquer coisa é só você escrever provérbio que aparece os versículos. Provérbios 20, capítulo 1, versículo 20. Deixar você abrir. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas, nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? As pessoas estão abrindo mão. Atentai para a minha repreensão, derramarei copiosamente para vós, outros, o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O que o autor está querendo nos instruir ali? Que a necessidade, ou seja, a falta de revelação. O que é necessidade? A falta de revelação.
Não é nem falta de informação, porque o nécio às vezes pode ter muita informação, mas não ter revelação. Faz com que a pessoa não receba do conhecimento da verdade. Então o que ele está querendo dizer? Atentai para a minha repreensão, atentai para a minha correção, porque eu vou derramar copiosamente o meu espírito. E olha só, ele diz que o derramamento do espírito vai fazer a gente conhecer a palavra. E a gente acha que às vezes derramamento do espírito é só ser cheio do poder para ficar dando Hadouken nas pessoas. Para ficar colocando a mão das pessoas e cair, ó, cheio do espírito, receba. Sinais e maravilhas acontece, mas muito mais do que isso, você precisa receber do espírito para conhecer a palavra. Para que os seus olhos possam se abrir assim, ó, buf. Por isso que às vezes você ouve e nada muda, porque você precisa de uma revelação. Então eu queria que você orasse nesses dias. Senhor, se revela a mim nesse tempo. Se revela a mim nesse tempo. Eu quero te conhecer, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer. E aí, para a gente concluir essa parte, Lucas 24, temos muitas coisas para estudar, para orarmos nesse tempo. Eu não vou falar tudo, porque eu preciso trabalhar muitos pontos com vocês. Eu vou até voltar algumas vezes nesses mesmos versículos. Isso é só uma introdução. Versículo 13. Eu vou ler porque é bastante extenso. Eu vou ler por aqui e você vai acompanhando aqui do lado, tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús. 2 deles que estão falando são 2 discípulos, tá? Distante de Jerusalém, 70 estádios, que é uma distância, né? Iam conversando a respeito das coisas sucedidas, ou seja, morreu, não morreu, ressuscitou, não ressuscitou. Aconteceu que quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Olha aí, preste atenção nessa parte aqui. Preste bem atenção. Acompanha comigo, não foge não. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O cara estava querendo ensinar para Jesus. Olha só. E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era o varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam falando do próprio Jesus, que estava com eles ali, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles estavam falando assim, o cara falou que ia redimir Israel, aconteceu 3 dias, nada, a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto, o corpo não achou, papapá. Estavam lá conversando com o próprio Jesus, né, sobre isso. Imagina Jesus por dentro, rindo demais. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Está falando lá de Maria Madalena. E não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios, que eu acabei de ler para vocês lá em Provérbios, sobre nécios, ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, agora presta atenção, gente. Por que Yeshua começou por Moisés? Grava esse versículo, estuda, que eu não vou falar isso agora para vocês. Mas eu queria que você meditasse por que Yeshua começou a falar sobre Moisés. Eu vou deixar para a próxima reunião.
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Toda a Escritura estava falando a respeito de quem? Cristo. Cristo está desde o Gênesis, Apocalipse. Fica aí um parêntese. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu vou continuar aqui, vocês podem... Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, olha aqui, bacana, hein? Quando eles estavam à mesa, igreja aí sabe muito bem o que é mesa. Tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença dele. Juro, gente, eu não ri isso aqui forçado, não. Eu acho isso muito engraçado. Tu para pra pensar, tu tá lá, conversando com um cara, o cara vai e abençoa. Imagina, eu tô lá na tua casa, lá, abençoo, faço assim, graças te dou, Senhor. Aí dou pra vocês comerem. Aí quando vocês comem, eu sumo. Imagina isso, cara. Você imagina essa cena. Cara, Jesus é muito doido. Ai, desculpa, gente, eu me empolgo com essas coisas. Então, olha só, olha que legal. Para Maria Madalena, quando ele chamou pelo nome, ela reconheceu. Para esses homens foi diferente. Para esses homens, quando ele abençoou, deu o pão, eles reconheceram. O que a gente tira de conclusão disso? Deus tem uma revelação para cada um de quem ele é. Não uma revelação diferente do que ele é. Preste atenção. Não é uma revelação diferente. A revelação é a mesma. Ele está se mostrando como Cristo, mas a linguagem como ele vai te revelar, cada um tem uma medida. Cada um tem uma maneira. Não tem como pegar você e fazer com que você compreenda Deus através da minha estrutura. Não vai. Isso não vai. Deus vai se revelar a você. Por isso que você precisa conhecer. Por isso que você precisa ter intimidade, porque isso aqui se chama intimidade. Porque quando ele chama Maria pelo nome, é intimidade. Quando os discípulos estão com ele sentados à mesa, isso tem a ver com intimidade. Então sabe como é que Deus se revela com você? Através da intimidade. Como eu conheço a palavra? Hoje o tema é conhecendo a palavra. Conhecer significa ter discernimento. Saber discernir. E você só consegue discernir quando você tem intimidade. Então, se Deus não se revela na tua intimidade, nesses dias, você não vai conhecer. Você não vai reconhecer. Então, olha que incrível. Ele, quando repartiu, com certeza esses homens, eles viram Jesus fazendo isso em outros momentos. Então, Jesus sabe, Yeshua sabe, o Cristo sabe a hora de se revelar para o homem, para que possa destravar o interior dele e ele recebeu uma revelação, uma palavra que vai... E esses homens, olha o que aconteceu com eles, esse evento. Eu vou falar desse evento várias vezes nesses dias, porque tem muitas coisas aqui. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas eles apareceram na presença. No 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ou seja, nesse tempo que eles ficaram e Jesus ficou ali com eles, Yeshua só foi falando de uma mensagem, de uma palavra. Isso que é Cristo ressuscitado. Jesus não ficou só ali fazendo um milagre. Jesus ficou ensinando. Sabe o que a gente precisa nesses dias? Até a gente receber o Espírito dele? Sermos instruídos pela sua revelação na intimidade. Eu queria orar por você. Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa. Eu não vou falar tudo hoje. Tem muita coisa. Porque o Senhor, ele não... Por isso que eu falo, ele se revelou aos homens com o quê? Escritura. Ele pegou a Torá, Pentateuco, e começou a ensinar. Os profetas, Salmos, a Tanakh, né? E começou a ensinar.
Aí você quer aprender sobre Cristo na tua visão maluca, desculpa. Você quer ficar, não, deixa eu falar comigo aqui. Se você, para pensar, todo o teu DNA cognitivo, né? Existe um DNA cognitivo, toda a forma de pensar, toda a estrutura de pensamento que você tem, isso vem da formação de tudo que você tem de informação, de conhecimento durante toda a tua vida. Aí você quer que Deus se revele através dessa estrutura? Não vai, irmão. A base, o fundamento é a Escritura. A gente tem que buscar a Escritura. Mergulhe na Escritura nesse tempo. Leia, coma, porque quando ele se revelar, quando ele aparecer para você, na sua intimidade, ele vai o quê? Dar forma. Porque esses homens, tu acha que eles sabiam de Moisés por causa de quê? Eles sabiam da lei por causa de quê? Porque eles estudaram. Porque Deus ele vai se revelar segundo a verdade dele, não segundo a nossa verdade. Aí por isso que às vezes a gente, quando recebe uma revelação sobre a Escritura, a gente fala assim, mas eu não estou entendendo. Por que você não está entendendo? Porque você não aprendeu nenhum básico. E Paulo fala isso para a igreja de Coríntios. Olha só, eu poderia estar voltando aqui para vocês e estar dando alimento sólido, mas eu tenho que falar dando leite para vocês ainda. Por isso vocês não vão entender o que é revelação. Ah, eu quero uma revelação de Deus aí que a gente fica atrás dos homens, né? De profetas, eu quero uma revelação aqui. A gente vai atrás de um homem de oração, de uma mulher de oração. Eu faço o seguinte, vamos orar junto, irmão. Eu quero que Deus te revele. E eu sirvo apenas como um selo sobre o que Deus já te revelou. Porque esse é o papel da profecia. É só dar um selo. Você precisa disso. Busque isso nesses dias, amém? Busque isso nesses dias. Eu quero orar por você, porque a gente tem muita coisa legal para falar nesse tempo. A gente tem uma grande oportunidade de desenvolvermos isso nesse tempo. Dos nossos corações, da nossa maneira de pensar. Então, aproveita que você está em quarentena, gaste mais tempo, gaste horas. Já que você não consegue horas, fique pelo menos 1 hora orando e lendo a Escritura. Mas pega esses versículos que a gente está colocando aqui e estuda sobre esses versículos de Lucas capítulo 24, João capítulo 20. Vai lá para Êxodo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 24 ali você vai ver todo esse tempo onde o Senhor dá a lei para o povo. É nisso, aí você pergunta, poxa, mas eu não sei o que eu vou ler na Escritura. Lê sobre isso. A gente está dando ferramenta para vocês. Você precisa buscar isso. Porque às vezes você quer ler sobre nada, não vejo problema sobre isso, você estudar outros temas. Mas às vezes a gente quer ficar se empenhando, eu quero ler sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Sendo que a gente tem que aprender sobre a lei, sobre a palavra nesse tempo. Então estude sobre isso. Se inclina a isso nesse tempo, amém? Eu quero orar por você, mas antes da gente orar aqui para terminar, vai estar passando aqui o nosso QR Code aqui da nossa comunidade. A gente já está com a conta disponível também. A gente não conseguiu botar. Conseguiu colocar aí, Tabita? Não, né? A gente também está com conta no Banco Itaú. Se você quiser fazer a sua oferta, o seu dízimo por depósito, né, através de depósito, você pode estar transferindo para a nossa conta da igreja. A gente está com agora uma conta na igreja no Banco Itaú. A conta é 9291 29884, dígito 3, tá? Agência 9291, conta 29884, dígito 3. Igreja Casa Edificar. Aí tem que botar o CNPJ também, que aí a gente manda para vocês o número do CNPJ para vocês fazerem a transferência, tá? Então fiquem aí à vontade para vocês ofertarem, para vocês dizimarem. Eu creio que o Senhor está provando muito os nossos corações nesse tempo para saber se nós somos fiéis, para saber se a gente está honrando Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. É no tempo de crise que o nosso coração é mostrado, o nosso coração é exposto, né? Então que você permaneça com o seu coração fiel, com a sua entrega nesses dias, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai prover, vai cuidar da sua casa. Eu tenho plena convicção disso. Porque é dele que vem todo o sustento, é dele que vem a última palavra, amém? Então, eu queria orar por você, que você juntasse aí agora, se você puder ficar de pé, juntar aí com a sua família, com os seus irmãos, para a gente estar
orando em cima disso que o Senhor ministrou sobre nós. Nós queremos inclinar os nossos corações para isso que o Senhor está fazendo. Amém? Feche seus olhos. Fique em Fá. Feche seus olhos. Vai inclinando o teu coração a Ele. Fala, Senhor, eu quero te ouvir nesses dias. Eu quero aprender a ouvir a sua voz. Eu quero aprender a ouvir a sua voz. Eu quero me tornar com uma fé inabalável. Não quero andar segundo a minha forma de pensar, mas eu quero o teu pensamento, eu quero ser instruído por ti. Yeshua, venha sobre nós nesses 40 dias. Venha sobre essas casas. Venha sobre essas famílias. Instrua, Senhor. Estou percebendo no meu espírito que tem algumas pessoas que estão me ouvindo. Elas têm clamado por milagres. Elas têm clamado para que nenhum mal aconteça na sua casa. Elas têm clamado para que venha algum sustento na questão financeira, profissional. Eu percebo que algumas pessoas estão muito preocupadas com isso. Mas o Senhor traz uma palavra para você, para que você mude a sua maneira de pensar e a sua oração nesse tempo. Muito mais do que você ter um milagre de sustentação, de pão, de água, de comida, de bebida. Muito mais do que isso. Clame por ter uma palavra. Clame para que Ele fale com você e te revele o seu propósito, revele a sua identidade, para que Ele se encontre com você na sua intimidade. Queira mais a presença dEle do que as mãos dEle. Que o seu coração esteja inclinado a isso nesse tempo. Eu estou te dando essa palavra de encorajamento. O Senhor está me mostrando isso. Não é porque Ele não quer que você clame, não quer que você deixe de clamar, de buscar Ele para se sustentar. Mas cuidado para que o seu coração não fique preso a essas coisas. E que você ame mais a obra do que a presença, do que a palavra. Yeshua aparecia nesses dias para instruir, para ensinar. Porque quando você tem uma palavra, você tem um destino. Um propósito é liberado sobre você. E que nesses dias o seu propósito, eu oro para que o seu propósito, ele seja destravado. O propósito que o Senhor tem na sua casa, na sua família. O propósito que Ele tem com você na igreja dEle. O propósito que Ele tem com você perante o mundo, perante a sociedade. Busque isso de todo o seu coração. Busque ter uma palavra, porque essa palavra te habilita para uma nova realidade. Ame mais a palavra do que a obra. Ame mais a palavra do que a obra. Ame mais do que Ele venha falar com você, do que aquilo que Ele possa te dar. Ou daquilo que Ele venha te dar. Porque quando Ele revela uma palavra, é porque Ele está
revelando a você intimidade. Conhecer a palavra é ter intimidade, é discernir a voz. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar para que o seu coração possa estar habilitado a ouvir a voz. Espírito do Senhor, convence. Agora, visita essas casas. Convence do pecado, da justiça e do juízo. E convença que eles venham se render à sua voz. Ô Senhor, vai se revelando agora, vai se revelando. O Senhor está tocando, o Senhor está tocando em algumas pessoas, eu percebo isso. O Senhor tocando, queimando, tem umas pessoas queimando, o seu interior está queimando. É o Senhor se revelando, é o Senhor te levando para uma estrutura de intimidade, para uma realidade de intimidade com Ele. Sim, Senhor. Leva, toca com o seu fogo. Faz queimar de amor por Ti. Faz queimar de amor por Ti. Queremos Te ouvir. Tira todo o empecilho da mente. Vai tocando nos ouvidos. Toda essa pressão que tem nos ouvidos, impedindo dessas pessoas Te ouvirem. Eu vejo que tem 2 pessoas com pressão no ouvido, que isso é um impedimento para que você não venha ouvir da palavra. Eu dou uma ordem agora, para que os seus ouvidos sejam libertos agora, liberados para que você possa ouvir dele. Dor de cabeça, eu vejo dor de cabeça. Essa dor de cabeça é algo que uma estrutura, uma casta está te impedindo de ouvir. Eu dou uma ordem, seja liberado agora. Seja liberto agora. Em nome de Yeshua. Ouça a voz. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Se revele, Yeshua. Se revele nesses 40 dias, se revele. Mais. Vai orando, vai se rendendo a Ele. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe diante dele. Se você quiser chorar, chore diante dele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Mais. Espírito Santo, toca. Yeshua, toca. Vai tocando. Vai se revelando que esses homens, essas mulheres, essas crianças, seja quem for estiver ouvindo, possa ter uma revelação da sua palavra, conhecer o Senhor profundamente, se revele aos homens. Cristo se revela a esses homens, se revele a cada um que está ouvindo. Mas ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a ouvir a sua voz. Faça isso com uma oração. Ensina-me a contar os meus dias, perseguirei, até que nos tornemos, pela fé. Nos rendemos ao plano. É Senhor sobre minha casa, sobre tudo, até que nos tornemos. Levante suas mãos para os céus e cante isso a Ele. Pela fé e nada além, e vem de Ti, nos rendemos ao plano. É Senhor sobre tudo. E adore Ele, cante esse nome.
Yahweh. Levante suas mãos e cante. Invoque esse nome. Yahweh, Yahweh. Invoque esse nome na sua casa, na sua vida. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Continue nesse mesmo espírito. Eu quero fazer uma outra oração. Precisa olhar para a câmera, você pode fechar os seus olhos, mas deixa que esse Espírito possa te conduzir. Tem algo que o Senhor está fazendo nessa manhã, algo especial que o Senhor está fazendo nessa manhã. É tempo de alguns retornarem para o lugar onde você saiu, da onde você saiu. O Senhor está te preparando para te levar de volta para esse lugar. De intimidade com Ele. Eu quero também orar por você que quer entregar sua vida para Ele e você ainda não entregou. Se renda a Yeshua. Ele está aquecendo o teu coração. Fala, Yeshua, entra na minha vida. Muda a minha estrutura. Eu quero orar por você para que você possa se render totalmente a Ele e você nunca mais vai voltar desse lugar onde Ele está te tirando. Ele está fazendo algo em algumas casas. Eu vejo anjos visitando, levando mensagens. Vejo o Espírito dele trazendo uma revelação, uma nova palavra, queimando o interior de alguns. Mudando a mente, limpando os ouvidos, tirando algumas castas. O que o Senhor mais quer, o que o Senhor mais quer, o que o Senhor mais deseja é se revelar a você. Muito mais do que simplesmente suprir uma necessidade sua, Ele quer se relacionar contigo. Através de uma revelação. Isso só é possível através de Cristo. Isso só é possível através de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele tudo foi criado, é tudo por Ele. Tudo se completou nele. As leis, os profetas, tudo se completou em Cristo. Tudo é de Cristo, tudo aponta para Cristo. E é nesse tempo que Cristo, o ressurreto, vai se revelar a você nesses dias. Se renda a Ele agora, se renda a Ele. Dá uma resposta para Ele, meu irmão. Dá uma resposta para Ele. Se ajoelhe diante dele, mergulhe junto com a sua família, fala alguma coisa para ele. Sim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe órfãos. Nos ensina toda a verdade. Nos ensina. Nós queremos te conhecer, nós queremos a sua revelação, nós não queremos a nossa, queremos a sua. Se revela a cada um desses corações, Pai. Se revela, leva-os ao nível mais profundo, Senhor. Quebrante esses corações. Eu os abençoo em Teu nome, Senhor, como ministro do Seu Evangelho. Pela graça do Senhor. Muito obrigado, Yeshua, muito obrigado. Você pode ir se colocando de pé mais uma vez, se você puder. Dê a mão para o seu irmão aí, nós vamos orar para terminar.
Por mim, eu ficaria aqui muito tempo, irmão. Eu sei que o Senhor está fazendo algo. Eu gostaria muito de ouvir os seus testemunhos depois, se vocês puderem colocar no grupo, me mandar uma mensagem. Que eu sei que algo Deus está começando a fazer nesse tempo. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado por sua palavra. Continue falando conosco através do seu Filho, nos ensinando a sua lei e os seus mandamentos. E nos dá uma palavra, conhecer a sua palavra. Assim nós te louvamos, Senhor. Assim nós honramos. Assim nós te agradecemos nesse tempo de culto, de ministração. Muito obrigado, Senhor. E nós declaramos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima. A gente se encontra nos grupos de conexão. Um grande abraço. Shalom. Beijo. Amo vocês.